Gente, falar de câncer de mama para mim vai além de uma experiência pessoal. Porque se trata de uma emergência pública. É bem possível que você ou alguém muito próximo a você esteja com câncer de mama nesse momento. E o pior, não saiba. As pesquisas estão mostrando que entre 2023 a 2025, mais de 70 mil mulheres serão afetadas com a doença no Brasil. E o pior é que a cada ano esse valor cresce em 25% o número de casos. Terrorismo? Não, meus amores, realidade. Eu quero a sua atenção hoje, porque esse assunto é sério e pode salvar vidas. Como muitos de vocês já sabem, eu estou enfrentando essa batalha contra 2 tipos de câncer de mama malignos. E eu quero dividir informações valiosas sobre quais são os sinais do câncer de mama. E você sabia que em algumas mulheres a mamografia não detecta o câncer? E ele pode dar um falso resultado? Descubra se você pode ser uma dessas mulheres daqui a pouco. Será que pessoas sem histórico na família de câncer de mama têm menos chances de adquirir? E aí? A resposta a essa e outras perguntas eu vou falar para você no vídeo de hoje. E elas serão também respondidas por especialistas da área em mastologia. Então fica comigo até o final. E para quem deseja conferir todas essas informações, elas estão baseadas em artigos científicos e pesquisas atualizadas desse ano, viu? E eu vou disponibilizar para vocês no link aqui embaixo da descrição do vídeo. Eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele joinha para mim e compartilha esse vídeo porque muita gente tem que saber disso. Mas afinal, gente, quais são os sintomas que indicam o câncer de mama? Você sabe? É muito importante sentir a linguagem do corpo. Na correria do dia a dia, muitas de nós mulheres passamos batido nos sinais do corpo. Porque a gente confunde isso com cansaço. E também tem uma mistura, que não sei se você vai concordar comigo, de deixar o seu bem-estar de lado pelo da família. Aquele esquecimento de si mesmo, sabe? E não pode acontecer uma coisa dessa. Acontece que o cansaço extremo, o abatimento no rosto, no caso do câncer de mama, é importante. Fazer o exame de toque rotineiramente para você saber se você tem algum caroço. O nome certo é nódulo, tá? Nódulos nos seios. E também checar as axilas. Isso é importante, é aquela autoavaliação todos os dias. Olha só que coisa, o Ministério da Saúde diz que o nódulo palpável na mama é um dos principais sinais de alerta para o câncer de mama. E é verdade, ele pode se apresentar de diversas formas, mas geralmente ele é indolor, você não sente nada. E quando você apalpa, ele é fixo, quer dizer, ele não fica transitando de um lugar para o outro. Tem um outro sinal também, que é quando a pele da mama fica um pouco diferente. Não sei se você já viu isso. Você pode observar umas retrações na mama, uma vermelhidão, uma coceira. A retração é quando o bico dá uma invertida no seu posicionamento. Eu vou mostrar umas imagens. Ou você pode ter o que a gente chama de abaulamento da mama. Da mesma forma, alterando um pouco o formato da sua mama, ela fica diferente. Tem alguns casos que tem uma modificação na pele do seio, que fica parecido com uma casca de laranja. É isso mesmo, é o aspecto de casca de laranja, porque a textura muda e a sensibilidade ao toque nas mamas também muda. E isso quem fala não sou eu, tá bom? É o Ministério da Saúde nas suas recomendações de entendimento, de autoavaliação do câncer de mama. Se você perceber uma dessas situações, já é um sinal de alerta. Tem alguns sinais importantes também em relação à secreção. Se você perceber que o seu seio está expelindo uma secreção amarelada ou até mesmo com sangue, isso aí é muito sério, porque o seio, principalmente se você não está amamentando, né, e está excretando esse tipo de secreção, é importante você ir ver, porque pode ser um sinal de infecção, mas pode ser um outro alerta, é indicativo, importante, tá bom? Tem que ser investigado. Tem um outro aspecto importante que você precisa conferir o seu mamilo. Se ele está normal ou se ele está invertido, mudou alguma coisa no mamilo? E a mama, ela está inchada? Geralmente, uma mama fica mais inchada quando está sofrendo uma alteração. E você está sentindo dor que antes não sentia? O fato é que qualquer alteração na mama já não é para acontecer. Mas tem uma coisa importante de você saber.
Não é porque ela está alterada ou com algum desses sintomas e sinais que eu falei que quer dizer diretamente câncer de mama. Pode ser um tipo de infecção, uma mastite, pode ser muitas coisas. Mas de qualquer forma é na mama e isso não pode acontecer. Você já ouviu falar naquele termo íngua? Isso é mais comum, né? São aquelas bolinhas que às vezes a gente sente ou no pescoço, ou debaixo do braço. Geralmente ela aparece ou elas aparecem quando você tem uma infecção. Mas no câncer de mama, elas são um processo significativo, uma indicação diferenciada. Você tem que fazer a inspeção não só na mama, mas nas axilas, para ver se elas estão presentes ali também. Acontece que esses nódulos podem indicar se a doença ela está presente ou se ela se espalhou para os gânglios linfáticos. Por isso que exige também mais do que uma observação sua. Precisa ser levado diretamente ao médico, tá bom? Uma inspeção médica. A maioria das vezes não é nada. Pode se tratar de uma infecção que o organismo está tentando combater. Mas levar isso para o especialista é importante, porque ele é que tem que decidir. Você entendeu agora o que eu quis dizer com o corpo fala? Ele dá sinais de alerta para gente, para que a gente possa descobrir o que está acontecendo e também para a gente ter possibilidade de se defender, né? E para isso, você precisa fazer o seu primeiro exame, ou o seu exame chamado autoexame. Você tem o costume de fazer o autoexame? De checar se tem alguma coisa diferente com você? De se autoavaliar? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber e eu sei que a nossa comunidade também quer saber, é importante saber quantas mulheres ou quantas pessoas observam para si mesmo e conseguem entender a linguagem do corpo. O autoexame, gente, que é o primeiro exame que a gente tem que saber, é isso, que você sentir a si mesmo se algo mudou nas suas mamas. Esse exame ele é simples, ele precisa ser feito, ele é rotineiro. Primeiro, para você fazer, você vai levantar um dos braços, você vai fazer com uma mama, depois com a outra. Você vai fazer a palpação na mama suavemente. Você vai com os dedos verificando se as mamas estão sem dor, sem nódulo, sem aquelas alterações que eu falei para vocês antes. E tem uma coisa, o autoexame das mamas não é considerado um método de diagnóstico para detectar se tem câncer. Então não é porque você encontrou alguma coisa na mama que você diagnosticou, não tem nada a ver. Só quer dizer, gente, que ele é uma ferramenta importante para que você se conheça o seu corpo, identificar as alterações e possa relatar isso para o médico. Legal? Os outros exames são exames clínicos e de imagem das mamas. O clínico é um médico que vai fazer e o de imagem um médico vai solicitar. E esses exames fazem parte do nosso rotineiro anual e são através deles que nós temos a avaliação mais detalhada das mamas. Esses sim vão ser importantes para detectar qualquer tipo de alteração. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele recomenda que mulheres a partir dos 40 anos precisam fazer o exame das mamas. Esses exames rotineiros, a partir dos 40 todo ano. E o Hospital Albert Einstein, só para você saber as fontes, o peso das fontes, tá bom? E o Ministério da Saúde, eles afirmam categoricamente que a mamografia é o exame mais eficaz para detectar o câncer de mama precocemente. Até mesmo, gente, ele é tão importante que é comum ele detectar um câncer de mama antes mesmo de surgir um nódulo. Então ele é muito importante. Porém, contudo, entretanto, para variar, existem algumas exceções à regra e é disso que eu quero falar com você agora. As exceções à regra. A mamografia sempre vai detectar um câncer de mama no estágio inicial? A resposta é não. Presta atenção no que eu vou falar. Acontece que tem uma condição em que esse exame não detecta nada. É verdade. Pensa assim, absolutamente nada alterado. Mesmo que você tenha um caroço do tamanho de um limão no seio, esse exame não vai detectar. Mas você sabe em que tipo de mulheres esse exame não detecta? São mulheres que apresentam mamas densas. É isso mesmo. Atenção para essa condição. Mulheres do mundo inteiro. Mamas densas. Mas que negócio é esse? Você sabe? Eu já vou te explicar. De acordo com o mastologista Silvio Bromberg, ele deu uma entrevista para o Hospital Albert Einstein. A mama densa ou a mama com densidade de gordura é uma mama que tem, em maior parte, um tecido chamado fibroglandular e quase nada de gordura. Por que isso é importante? Eu vou te contar. A mulher descobre essa situação, essa condição, fazendo mamografia. Tá lá, mamas densas. Ter mamas densas não é doença, graças a Deus. É apenas uma alteração na estrutura da mama. Ela é diferente das outras, tá? O problema é que a mama densa dificulta a detecção do câncer de mama
por meio dos exames de mamografia. E isso acontece porque o tumor costuma aparecer também com uma corzinha branca, bem semelhante ao tecido fibroglandular. Então, nesses casos, quando o médico vai avaliar ou vai laudar, é como se houvesse uma espécie de parede grossa impedindo a visualização dos médicos, entendeu? Então, muitas vezes no laudo vai dar mamas densas. Infelizmente, alguns laudos sem muita responsabilidade para a mama densa dá que não consta nenhuma alteração, em vez de colocar uma notificação ali, atenção, precisa fazer novos exames. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu descobri meu câncer de mama. Eu tenho mamas densas, eu faço meus exames regularmente e o meu câncer de mama passou batido pela mamografia e até pelo ultrassom de mamas. Um tumor de mais de 2 anos estava ali presente e o que diagnosticou com eficácia foi a ressonância magnética. E, obviamente, a minha autoavaliação. E quando eu notei exatamente aqueles sinais que eu falei para vocês, uma mama mais inchada, dolorida, eu notei o caroço e eu senti diferença. Quando foi fazer o ultrassom e a mamografia, o laudo saiu perfeitamente normal, mesmo constando aquele caroço. Se eu não tivesse notado aquele caroço, ia passar batido, como passaram anos anteriores. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora para você. Dá uma olhadinha, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o resultado da minha mamografia no dia em que eu estava com um tumor de 6 centímetros no seio esquerdo. Não apresenta nenhuma alteração visível. E aí é por isso, gente, que além da mamografia, existem outros métodos, graças a Deus, disponíveis para detectar um câncer de mama, né? Um câncer em mulheres com mamas densas. Exame que você pode solicitar, ou pelo menos já saber, chama mamografia 3D. Ele dá algumas imagens mais ricas da mama, a ultrassonografia, que não é todos os casos, mas dá para tentar, e o melhor, a ressonância magnética. E tem uma alta sensibilidade e é bem útil para detectar o câncer de mama, né, e outras doenças também. Já respondendo a uma outra questão, será que quem não tem familiar com câncer de mama tem menos chances de vir a ter câncer? E aí, gente, o que você acha? Fica chocado com o que eu vou falar agora. De acordo com uma matéria publicada pelo jornal da USP, atualizada, ela entrevistou o médico Joaquim Moraes para falar sobre o câncer de mama e a relação familiar desse câncer. E de acordo com ele, entre as mulheres com câncer de mama, 95% não tem histórico familiar, ou quer dizer, a doença não tem fator genético, mas as células passam por uma mutação no decorrer da vida. Ou seja, a maior parte dos casos de câncer não tem nada a ver com genética na família. É muito chocante isso, né? E o pior é que, além dessa informação que eu te falei, ele também relatou que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres e que só no Brasil a estimativa é de 50 a 60 mil novos casos por ano. Mas quem tem histórico de câncer de mama tem que ficar mais atento ainda e iniciar os exames antes dos 40 anos, legal? Acontece que muita gente pensa, né, que porque não tem histórico de câncer na família, não precisa se preocupar com câncer de mama. E não é uma particularidade sua de pensar isso, porque eu também pensava dessa forma. Inclusive, esse pensamento era um pensamento que se tinha, inclusive de 15 anos para cá. Porque quando eu estava na faculdade, era essa ideia que se tinha, que a questão da hereditariedade era mais importante e outros fatores, como químicos e dependência química e outros agentes. Mas o fato é que todos devemos estar antenados com outros fatores e não mais só com o histórico familiar. Você, conta pra mim, você já fez seu autoexame? Já teve algum sinal desses que eu mencionei? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu quero saber, gente, tudo que você sabe, para você dividir com a gente essas experiências, porque você contando aqui para nossa comunidade, isso vai dando sentido às coisas que eu tô falando aqui. Mas eu tenho mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Mas é coisa boa, tá? Coisa boa. Quando eu descobri que eu tinha o câncer de mama, foi um choque, com certeza. Para mim, para a família, para todo mundo. Para quem me acompanha aqui no YouTube, nós estamos no ar há mais de 7 anos. E eu só falo de saúde, saúde de vida saudável aqui no canal. Muitas pessoas pensam que câncer é sinônimo de estar doente, sem ter saúde. Mas eu tô aqui para desafiar esse paradigma. É possível sim, você ter saúde e estar com câncer. Afinal, saúde, gente, não sei se você concorda, vai muito além da ausência da doença. É um estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual também.
A gente precisa ter essa consciência, né? Colocar isso em prática. Por outro lado, pessoal, você pode praticar esporte, e isso é importante que eu vou falar, muita atenção. Você pode ter um hemograma perfeito, completo, saudável, não ter glicemia alta ou ter até um HDL excelente e ainda assim descobrir um carcinoma, seja ele de mama ou de outra localidade. É possível, tá, gente? E isso acontece porque o câncer é uma doença muito complicada, ela é complexa e ela surge a partir de mutações das células que podem ocorrer por diversos fatores. Por exemplo, predisposição genética, como nós já conversamos, mas não é só isso. Exposição a substâncias cancerígenas, até mesmo ao acaso. Ninguém consegue explicar de onde veio esse câncer que você está. Ninguém consegue apontar que é por causa de um colesterol ou é por causa de uma substância química, exatamente qual delas foi. Não dá para saber. O que a gente sabe é que essas mutações fazem com que as células se multipliquem de forma descontrolada, desordenada, é que formam os tumores, o famoso câncer. No entanto, gente, apesar dessa descoberta e tudo, eu também descobri um outro lado, viu? É o lado de quem está vivenciando a doença. E ele não é um bicho de 7 cabeças, como a maioria das pessoas pensa. Não estou aqui fazendo meu tratamento, não estou aqui sem cabelo, aqui aparecendo para vocês, estou vivendo. Estou indo para a praia, estou andando de bicicleta, estou vivendo com a minha família. Isso não é complicado. Agora, tem uma coisa que é complicada e que esse sim, na minha opinião, é um bicho de 1000 cabeças, que é lidar com um tabu, que associa o câncer à morte. Não é verdade? Todo mundo associa isso, né? Pelo menos uma grande parte, né? No passado era até uma coisa terrível, não tinha cura o câncer. Mas já tem uns 20 anos que as coisas mudaram e atualmente a gente encontra a cura para o câncer de mama. Sim, mesmo os malignos, aqueles que podem causar metástase, que inclusive, gente, é o meu caso. É um câncer maligno, 2 tipos, não é fácil, entendeu? Mas o que acontece? Tem cura. Para você ter ideia, eu estou tratando de 2 carcinomas grandes, como eu disse, com quimioterapia. E eu estou tendo sucesso nesse tratamento. E apesar da agressividade, os medicamentos estão funcionando e regredindo os tumores. Por isso, se você acabou de descobrir esse diagnóstico, eu tenho uma coisa para te dizer. Não é o que parece, porque tem tratamento. E não deixa ninguém fazer você pensar diferente, viu? Os filmes, gente, na minha opinião, são os mais culpados de tudo isso, sabe? Sempre tem um drama familiar, já percebeu? Que a mulher morre de câncer de mama e todo mundo tá lá chorando. Pô, mas que coisa mais chata, né? Imagina isso. Acontece comigo também. Você em tratamento de quimioterapia ou com um parente ali do lado nessa situação. Você liga a TV lá para melhorar o astral, mudar de cenário. E aí você vai assistir o filme e de repente, pimba, alguém morreu de câncer de mama e estão lá filmando no cemitério chorando. Pô, imagina uma coisa chata isso. Parece até que é verdade, né? Na hora que você assiste, você fica lá com aquela cara e se você assumir esse cenário para você, vai chegar uma tristeza na hora. E uma coisa que não é verdadeira. Eles estão colocando ali, mas eles não renovaram a página, entendeu? E é isso que eu queria dizer para você. Não acredite nesses filmes, não. Eles estão querendo sensacionalismo. O câncer tem cura há muito tempo, para muita coisa, tá bom? O que você vai acreditar? Você vai acreditar em Deus, você vai acreditar na ciência que já está operando milagres. Se você cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, nada vai te abalar. E prepara a tua família, ou se você está tendo uma situação dessa na sua família, prepara o seu espírito para receber essa cura. Quem concorda comigo, deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião verdadeira sobre essa situação, tá bom? Que eu quero saber. Eu tô chegando ao fim desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, tá? E eu queria dar um recado, não deixa de acompanhar as nossas postagens lá na comunidade. Vamos fazer essa comunidade crescer, ficar fortalecida, colocar experiências ali, tá bom? Emoção, carinho ali. Para quem não conhece o meu caso, não tá sabendo, né, do que eu tô falando, eu tenho uma playlist falando sobre o meu caso. Gostaria que vocês acessassem lá, dá uma olhadinha, é bem interessante, tá bom? Bom acompanhar. Vocês, meus queridos que ficaram até aqui, muito obrigada por tudo. Pela força, grande beijo.